Olá, gente. Infelizmente, a primeira partezinha da nossa live não ficou salva porque o Instagram deu problema, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre esse comecinho que a gente conversou com o nutricionista Bernardo Romão. Vou fazer um pequeno resumo e aí a gente entra na parte que foi salva pelo Instagram, tá bom? Então, o nutricionista Bernardo começou falando sobre essa questão do vegetarianismo, que muitas pessoas exageram demais às vezes nas fibras, nessa alimentação vegetariana, e isso pode causar muito desconforto gastrointestinal, porque as fibras têm muitas vantagens, mas elas também têm muitas desvantagens que podem fazer com que então a digestibilidade seja ruim. Especialmente pessoas que têm síndrome do intestino irritável ou alguma condição que é gástrica, né, desconforto, uma gastrite, alguma coisa assim, esse excesso de vegetais, esse excesso de fibras pode trazer algum prejuízo. Bom, a primeira coisa que ele falou então foi sobre a importância de utilizar as leguminosas, então são lentilhas, grãos de bico, feijão como fonte proteica para quem é vegetariano. Só que essa leguminosa precisa necessariamente ficar de molho. E por que isso acontece? Porque, gente, os feijões, as lentilhas, as leguminosas têm alguns fatores antinutricionais, como o ácido fítico, por exemplo, e oxalato de cálcio, que no processo de remolho, como eles são hidrossolúveis, eles são solúveis em água, eles vão embora, são lixiviados nesse processo. Então, fazendo o remolho, você tira esses fatores antinutricionais e aproveita o que a leguminosa tem de importante, que é ser uma fonte vegetal muito legal. Então ele falou da importância do remolho. Perguntaram se o remolho tinha que ser feito no vinagre ou no limão. Não, o limão e o vinagre atrapalham, dificultam a saída desses compostos antinutricionais. Então não é só na água mesmo que esse remolho tem que ser feito, tá bom? Outra coisa importante também, ele falou sobre a mastigação. Como os vegetais, principalmente os vegetais crus, os folhosos, têm uma quantidade de fibra insolúvel muito grande, gente, o que acontece é que se você não mastiga muito bem, ali no estômago pode, e principalmente se for um estômago irritado, e essas fibras insolúveis podem trazer uma irritabilidade ainda maior no estômago. E outra, a digestão das proteínas, ela se inicia no estômago. Se você não mastiga muito bem esses alimentos, o início do processo de digestão de proteínas não é o melhor possível. E aí o paciente fica com aquela indigestão, a pessoa fica com aquela indigestão e não sabe por quê. E justamente porque não mastigou direito. Então ele falou da importância de mastigar muito bem os alimentos. E aí a gente começou a falar um pouco sobre a diferença entre proteínas solúveis e proteínas insolúveis. As proteínas solúveis são aquelas proteínas que são solúveis em água e elas viram uma espécie de gel, elas solubilizam em água e formam o volume das fezes. As fibras insolúveis já são aquelas que não são solúveis em água, elas não têm uma capacidade de fermentação, mas elas ajudam a empurrar o bolo fecal. E aí começa então a nossa live que foi gravada e que vocês vão assistir a partir de agora. Deixar os grãos de molho, fazer uma boa mastigação e agora sempre fazer o bom balanço de fibras insolúveis e solúveis. Isso. Bom, Deixa anotou eu... aí? Anotei. Maravilha. E Isso para água? e água. Agora o próximo ponto, tomar bastante água. O balanço, Simone, seria o caso de, por exemplo, a gente pode, dentro de um plano dietético, concentrar as fontes proteicas no almoço, no lanche da tarde e numa refeição pós-treino. Geralmente eu prefiro entrar com suplementação, porque quase todo mundo reclama disso. Então, uma fonte de proteína em pó, às vezes, acaba sendo mais interessante. Só que nas outras refeições, por exemplo, principalmente à noite, onde a nossa digestão acaba sendo mais lenta, é a hora que a gente coloca uma fonte de fibra insolúvel, ou de fibra solúvel. Uhum. Então, por exemplo, fibras lipossolúveis? Não. Então, por exemplo, a gente tem que botar fruta no café da manhã, uma fruta no lanche da tarde e, de preferência, que na ceia tem uma fruta bem fácil de digerir também. Como se fosse, por exemplo, o caso um mamão, um abacaxi, que ajuda na digestão também. Não precisa ser nenhuma porção exagerada, mas alguma coisa mais ou menos assim. Só que, assim, é importante sempre destacar que isso tem que ser feito de forma individualizada, gente. Porque, às vezes, o que funciona para um não funciona para outro. Principalmente Depende.
Ainda tem as características individuais, né? Do que É, você sabe que seu organismo processa mais ou processa menos. justamente, até porque a gente está caminhando, porque a gente está falando recomendações para uma pessoa saudável. Só que chega num ponto que o intestino e o estômago da pessoa estão tão irritados que a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, esse é o próximo passo que a gente vai chegar. Uhum, Para a gente falar sobre isso, agora vamos pensar no contexto de uma pessoa que ela já não está conseguindo digerir bem de forma nenhuma. Ela deixa os grãos de molho, ela mastiga eles e ela faz um bom balanço entre fibras solúveis e insolúveis, além de tomar uhum, bastante água. E nem isso uhum, resolve. uhum, Então, o que a gente precisa fazer? O primeiro ponto é lembrar que, além das fibras, as nossas fontes proteicas também têm alguns oligosacarídeos, que são formas complexas de carboidrato, que também são extremamente difíceis de serem digeridas. uhum, Então, por exemplo, dentro de um intestino que ele esteja irritado, seja com uma inflamação ou seja por consequência de uma disbiose, podem acontecer duas coisas. A primeira é que esse açúcar, esse carboidrato, ele não é fermentado. E nisso ele muda o fluxo de água dentro do intestino e assim acaba causando constipação, gases, irritação. E o outro ponto é se você tiver um excesso de bactérias ruins, né? Uma desbiose dentro do seu intestino, esses carboidratos eles são extremamente fermentáveis. E aí vem muitos gases, muito desconforto, bastante inchaço. Então aí vem exatamente. As fibras insolúveis, que são aquelas insolúveis em água, né? E aí elas que têm uma dificuldade limitada de serem fermentáveis. Por isso que elas isso, têm mais esse papel na verdade, ajudar no processo de trânsito intestinal mesmo. E justamente. solúveis, que são solúveis em água, formam gel, né? Formam a pectina, por exemplo, Isso, formam géis, elas têm uma capacidade também de fermentação maior. justamente. Então, É por isso. exemplo, um destaque que eu sempre gosto de dar são os galactoligosacarídeos. Uhum. Os galactoligosacarídeos, eles estão extremamente presentes na casca do grão de bico. E o grão de Hum. bico é uma coisa muito comum. Assim, os vegetarianos que estão assistindo, vocês já tiveram dificuldade para digerir o grão de bico? Seja farinha de grão de bico ou grão de bico cozido, vão compartilhando aí comigo. Eu, por exemplo, se eu estou em crise, o grão de bico é extremamente dificultado. Então, assim, uma das sugestões é, a primeira, retirar um pouco o grão de bico da dieta e a gente partir para fontes vegetais mais fáceis de serem digeridas. E quais que Uhum. são elas? A a lentilha vermelha e a ervilha partida. Ponto. Elas são as mais fáceis de serem digeridas porque elas têm menores teores de fibras e menores teores de galactoligosacarídeos. Aí acaba ficando um pouco monótono? Sim, mas lembrando que é para um momento de crise, uma sugestão dessa. Além Uhum. disso, a gente também tem duas fontes proteicas que elas são quase completamente isentas de fibras, que são a primeira, o glúten, naquela forma de bife, não sei se vocês conhecem o seitan, e a segunda, que é o tofu. O grande problema delas é porque tanto o glúten quanto a soja são alérgenos muito comuns. Então, por E exemplo, a às vezes o Priscila, paciente também está em restrição desses componentes, né? justamente. Então, onde que a gente chega num ponto desse? Suplementação proteica, pelo menos no tempo da crise. Uhum. Entendeu? Então, assim, essa é realmente uma das dificuldades. Uhum. Entretanto, gente, um dos dois protocolos que a gente pode destacar, que a Mari até comentou numa das últimas lives dela, são da exclusão daqueles alimentos ricos naqueles chamados os FODMAPs, e Fermentáveis. Uhum. justamente, que são os carboidratos extremamente fermentáveis, e o segundo é fazer uma suplementação com probiótico. Esses dois Exatamente. costumam funcionar. Então, assim, chegando naquele ponto que a Laura tinha falado anteriormente, como que é a conduta com uma pessoa que ela esteja em crise de síndrome intestina irritável e aí ela queira continuar vegana? É importante ter em mente, gente, que o momento da crise, ele é um momento que ele é passageiro. Então, ocorrerão algumas restrições dietéticas, sim,
Só que é importante lembrar que essas restrições dietéticas, elas são temporárias. Elas se Isso. prolongam entre 7 até no máximo 15, 18 dias. Então, por exemplo, você não vai, por exemplo, ter muitos prejuízos a longo prazo se dentro desse pequeno espaço de tempo você se alimentar de uma forma que não seja tão nutricionalmente completa para dar tempo para o seu intestino se recuperar, tá bom? Essa é uma das principais preocupações, porque a primeira das condutas é limitar muito a quantidade de fontes proteicas, porque elas são extremamente fermentáveis e elas são muito difíceis de se digerir. Entenderam? Então, a Uhum. conduta padrão, num caso desse, é você limitar as leguminosas às duas que são extremamente mais fáceis de serem digeridas, que são a lentilha e a ervilha. Seguindo todos aqueles passos que a gente mostrou anteriormente. Deixar de molho, mastigar muito bem e evitar as saladas cruas junto com elas. Entendi. Bernardo, e eu tenho uma dúvida. E os cogumelos? Os cogumelos, gente, eles são, para mim, substitutos gastronômicos, porque eles têm um teor interessante de vitaminas do complexo B, mas proteína, eles são vegetais com proteína, mas eles não são fontes proteicas de forma alguma, longe disso, muito longe disso. Se vocês pensarem comigo, um mingau de aveia tem mais proteína do que uma porção de 100 gramas de cogumelo. Eu estou perguntando porque muitos pacientes que eu atendo falam: ah, doutora, eu parei de comer carne, mas ó, tô comendo muito cogumelo, tô comendo muito. E aí, às vezes, é uma impressão errada de que cogumelo substitui proteína, né? E não Então, substitui de forma alguma, de forma alguma. tá. E deixa eu te perguntar outra coisa: por que você fala tanto do grão de bico e da lentilha e o feijão, gente? O feijão, gente, é porque eu mesmo, eu tenho um problema com feijão. Eu estou confessando agora. Eu tenho um problema com feijão justamente porque, dentre as leguminosas, o feijão tem a estrutura de fibra e a estrutura de oligosacarídeos mais difícil de digerir. Principalmente o feijão preto, gente. Uhum. Então, assim, é difícil. É muito difícil. Pra gente que tem síndrome do intestino irritável. Se você tem um intestino normal, se joga no feijão. Porque é clássico a combinação de arroz e feijão tem os aminoácidos necessários. E se você ajusta a sua quantidade individual para isso, você consegue sobreviver tranquilamente. E o remolho contribui muito também, né? Contribui muito. Então, Isso assim, como existem graus variáveis de dificuldade de digestão e tal, eu acho que vale a pena a gente também falar dos feijões, né? Que são também outras alternativas. O justamente. feijão branco, o feijão de todos os tipos, tem muito tipo de feijão, né? Tem. Dentro da digestibilidade, Mari, o feijão azul, que é o feijão que ele tem a digestibilidade mais facilitada. O único problema é que ele é bastante caro. Mais caro. É Ele é, chique. O ele é muito povo chique. chique compra o azul. Justamente. Então, assim, além deles terem uma digestibilidade um pouco mais facilitada, ele também tem um teor proteico um pouquinho mais concentrado. Então, por exemplo, se eu estou em crise, eu sempre tenho um pouquinho de feijão azul que é reservado, e aí é ele que entra no cardápio. O feijão branco, ele fica em segundo lugar. Ele também tem uma boa digestibilidade e um pouquinho mais de proteína quando comparado ao feijão preto e ao feijão carioca. Carioca. Mas essas diferenças, gente, elas são muito pequenas, tá bom? Então, assim, se a gente estiver trabalhando num contexto de uma pessoa que tenha um aporte proteico muito bem contabilizado, talvez isso possa fazer diferença. Só que antes do feijão, a gente tem várias outras estratégias para enriquecer de proteína a esse plano dietético antes da gente precisar restringir o tipo do feijão. Tá bom? Tá. Feijão vermelho, feijão galo, preto, mulatinho. Essa variação ela é ótima, porque eles concentram dentro de todas as espécies diferentes níveis de cálcio, de ferro, de magnésio. De Então, outros micronutrientes, né? Justamente. Uhum. Eita, a filha da Simone é vegetariana, por isso que a Simone Pois tá tão sabida nessa área, né, Si? Por causa disso. exatamente. Oi, Natália Pisato, Oi, tudo Nath. bem? Linda, perfeita.
Não, não perdeu muita coisa, não. Fica aí, Brasil. Fica aí, fica aí. Vamos repassar a listinha, Mari? Vamos. Posso falar? Então, ó, Pode. primeira coisa, colocar leguminosas de molho. Isso melhora muito a digestibilidade. Super importante. Segunda coisa, sem limão e sem vinagre. É com água só que você vai colocar de molho. Segunda coisa, mastigue bem tanto as leguminosas quanto as fibras solúveis, insolúveis, os vegetais cozidos, os vegetais crus. Por quê? A digestibilidade das proteínas começam no estômago e se a gente não mastiga muito bem, o estômago não tem uma capacidade de otimizar essa digestibilidade das proteínas. Número 3. Diversifique na sua alimentação alimentos crus e cozidos. Não é porque você é vegetariano que você não pode comer alimento cozido. Então, Justamente. os vegetais cozidos têm propriedades diferentes dos vegetais crus na formação do bolo fecal e em empurrar esse alimento ao longo do trânsito do trato intestinal. Isso. E preste atenção também nos tipos de fibra que você está consumindo. ingerindo. É importante a gente ingerir fibras solúveis, que são aquelas que formam géis, que são então solúveis na água e formam um gelzinho, então dão aquele bolinho, fazem as fezes ficarem consistentes. E as fibras insolúveis, que não fermentam, não são fermentáveis, mas elas também não se abrem, não se solubilizam na água. Então, elas ajudam a empurrar o intestino. Pronto, arrasamos, hein? Justamente, muito bom. Capacidade de síntese da minha amiga é perfeita. Eu quero chegar nesse ponto aí. A Natália perguntou se essas orientações elas servem para Crohn também. Elas servem. Entretanto, é muito importante destacar que no caso da doença de Crohn agudizada, a suplementação proteica ela é necessária. E é importantíssimo que a gente escolha um suplemento que seja enriquecido com zinco, porque ele faz diferença nessa recuperação. E eu gosto de dar preferência para, nesse caso, a suplementação à base da proteína de arroz. Porque apesar de ela não ter um dos melhores valores proteicos, ela é uma das mais fáceis de ser digerida. Que por exemplo, a suplementação à base de soja, que é a mais barata e é uma das mais funcionais, ela geralmente carrega dentro dela um teor mínimo de fibras e de outros carboidratos fermentáveis. E nesse caso que a pessoa está agudizada, mesmo a proteína isolada, ela pode ser um pouquinho prejudicial. Tá bom? Então, assim, logo em seguida dela... E eu vou te falar que eu vejo isso na minha prática clínica, viu? Eu não consigo inserir outro tipo de proteína que não a de arroz. Em pacientes com tanto doença de Crohn quanto pacientes com síndrome do intestino irritável agudizada. Não consigo. Quando eu coloco qualquer outro tipo de proteína, de suplemento de proteína, dá ruim. O paciente passa mal. É impressionante. Então, assim, não, e realmente, olha só, a Simone mostrou um ponto interessantíssimo. A proteína de arroz, ela tem aquele aftertaste, aquele sabor depois de areia, gente, aquela textura de areia na boca. E é justamente, esse é a pior parte dela. Mas ela, não vamos negar que ela é muito funcional, tá bom? Quais as outras dúvidas, pessoal? Porque assim, a gente pode... Tem bastante. Pra gente não perder o raciocínio, a gente acabou pulando um pouco. Já vou achar pra você. Teve uma aqui, ó. Perguntaram da quinoa. A quinoa, gente, ela é muito interessante do ponto de vista proteico? Sim. Mas ela não pode ser encarada como uma fonte proteica. Ela tem que ser encarada como da fonte dos cereais. Então, a quinoa é substituto para arroz integral, para macarrão, para batata. As pessoas confundem muito isso, Bernardo, muito. E porque é saudável, eu falo, doutora, tirei o arroz, tirei o pão, tô arrasando na quinoa. Aí, às vezes, eu falo, calma, porque quinoa também tem caloria, quinoa é contabilizado como cereal, é um carboidrato. Então, a gente tem que também manter isso numa proporção adequada, porque ela contabiliza no grupo dos carboidratos. Né? Isso. Dentre as hortaliças, as que se destacam em ter mais proteína
são os vegetais verdes escuros, então é brócolis, espinafre, mas mesmo assim elas têm teores de proteína um pouco mais baixos, viu? Eles não substituem um feijão, por exemplo. Entretanto, agora eu vou puxar um pouquinho meu peixe. Nós temos duas plantas alimentícias não convencionais. Essas sim são os meus xodós. A chaia e a Ora pronobis, que elas têm dentro da composição delas de 50% a 60% de proteína. E são mesmo? proteínas de bom valor biológico. Os Fala teores... de novo. Ora pronobis eu já tinha ouvido falar, mas essa outra aí não É ouvi falar. chaia. Chaira? Isso. E Aqui em eu Brasília, compro isso aonde, Brasil? aqui em Brasília, quase todos os produtores orgânicos têm, viu? Ela cresce que nem mato. Gente, vou botar no Google, não sei nem a cara dela. Como é Isso. que horror. E a chai é interessantíssima. Se alguém viu a minha palestra no VegFest do ano passado, provou ela. Porque ela tem um bom valor biológico, pessoal. Então, assim, ela tem bons teores, tanto de leucina quanto de lisina. Então, ela, assim, ela é interessante, viu? E é gostosa? É amarga? Tem gostinho de couve. Delícia! Amo! Sim. Justamente, então, assim, é muito bom, gente, é muito bom. E elas realmente são vegetais folhosos que podem contribuir para o aporte proteico, sim. Importante, importante. Elas não são folhas para serem comidas cruas. Por quê, hein, Bernardo? Porque elas são extremamente ricas em oxalato de cálcio. Extremamente, extremamente. Algumas variedades têm teores tão grandes de oxalato de cálcio que elas se tornam tóxicas. Tá louco, meu. Pode Tá não. bom? Só Então, que como é que faz? tratamento Refogadinha, né? refogadinho Tipo acabou todo o oxalato, viu? Ele já se desmantelou inteiro, não tem problema nenhum. já Eu quero vou uma escrever chaga. as duas, Ora pronobis. Ora pronobis. Você vai escrever? Chá. Coloquei aqui. Sempre Gente, que cozida. máximo. Muitos Uhum. fatores E aí assim você... interessantes. Seria interessante, então, você colocar na sua alimentação diariamente, né? Ou uma ou outra, você, na verdade, intercalando para você não ficar só com aquele negócio de ter que ser leguminosa, 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 leguminosa o tempo todo, né? Hoje, engraçado que a Fernanda Matos, nutricionista, não sei se ela ainda tá aí presente, eu vi que ela entrou, não sei se ela ainda tá. A Fernanda é uma nutri do Rio, que eu sou super fã, ela é nutri bariátrica, e ela hoje postou um exemplo de receita para lanche da tarde, que era pãozinho com salada. Então, aí ela fez umas folhinhas assim, e falou: por que a gente não pode botar salada no nosso lanche, nos nossos lanches intermediários? Porque a gente tem muito isso de no lanche intermediário tem que ser biscoito. Tem que ser biscoito, tem que ser salgado, alguma bolo, coisa assim. Bolo, né? E de repente botar uma folha dessa de chaia refogadinha, exatamente, junto com alguma coisa e colocar, na verdade, num rolinho sei lá, de tapioca. De tapioca. Ou então, por pode... exemplo, uma proteína que ela é muito estigmatizada é a proteína do trigo, por exemplo. Porque, assim, o pessoal entrou na onda do glúten horrível, glúten horrível. E, assim, gente, assim, essa é a minha área de pesquisa especificamente, e eu afirmo para vocês com o pé bastante no chão que se você não tem alguma doença relacionada ao glúten, ou se você não tem síndrome do intestino irritável, o glúten não faz mal nenhum. E no parâmetro mais recente de avaliação de biodisponibilidade proteica, que é o DAAS, o glúten ele tem 80% de biodisponibilidade, pessoal. Então, assim, 84%, se eu não me engano. Então, é uma proteína que ela é assim, não é de tão bom valor biológico, mas ela tem um teor interessante. Então, por exemplo, se eu tiver numa tentativa de diminuir o meu teor de fibras na dieta, a carne de glúten é extremamente interessante para isso. Se uma das minhas refeições ela for minha fonte proteica, combinando em outra refeição outra fonte de proteína, eu tenho o pool de aminoácidos completo e a minha síntese proteica está garantida. Exatamente. Exatamente. Então, cuidado com esse negócio. Primeira coisa que faz, tira o glúten. Não necessariamente, não
né? Até pessoas, na verdade, que não estão em crise, que estão bem, inclusive na síndrome do intestino irritável, tem pessoas que o glúten não está fazendo mal, dependendo do período que ela tiver da atividade da doença, da síndrome. Então, é muito variável isso. Isso, então, você tem que ver com o profissional que te acompanha. Isso é importante. Exatamente. Até porque, por exemplo, a gente tem fontes e fontes de glúten, pessoal. É assim, um pão de fermentação mais lenta é um pão que o glúten ele tá um pouquinho mais digerido e ele é uma coisa um pouquinho mais fácil de se digerir. É diferente daquele pão da padaria, que hoje em dia ele fermenta o mínimo possível por causa da quantidade de aditivos químicos que já tem no fermento, e aí sim ele pode causar aquela sensação de empachamento, entendeu? Explica pra gente o que é esse processo de fermentação do pão natural. Sabe por quê? Às vezes, quando eu também prescrevo isso para o paciente, na verdade, assim, eu oriento, né? A gente não é obrigado também, a gente sabe que é um pão um pouco mais caro, às vezes o paciente não tem acesso. Mas é bom você explicar isso, Bernardo. Qual que é a diferença, tanto na questão de digestão, quanto na questão de saúde, de um pão de padaria, pão de supermercado, esse pão industrializado e um pão de fermentação natural? Não é só ser chique, não. Não é só ser chique. O primeiro ponto é que, assim, ó, lembrando do pão de padaria, o que ele leva? Tradicionalmente, ele leva farinha de trigo, água e fermento biológico. Hoje, o que acontece? O pão, como a gente, na padaria, é preciso que o volume de produção seja bastante elevado, ele já não é aquele fermento biológico que a gente compra no mercado. Ele é um saco bem grande, que é o que o pessoal chama de mistura. Então, o que tem nele? Ele tem o fermento, ele tem alimento para esse fermento e vários estabilizantes químicos que podem causar irritação, tanto no estômago quanto no intestino um pouco mais sensibilizado. Então, o outro ponto é a farinha de trigo, que nem sempre ela é de muito boa qualidade e que ela é branqueada com alguns ácidos que também causam irritação. Então, por exemplo, gente, um dos parâmetros de qualidade para a farinha de trigo é o quão branca ela é. Então, eles colocam alguns ácidos para que o trigo ele fique extremamente branquinho e o pão, o dourado dele seja só por cima. Entenderam? Para que não tenha aspecto de integral, porque a maioria das pessoas, infelizmente, tem um pouco de resistência com isso. Então, pensa comigo. Um pão que era para ser de apenas 3 ingredientes já está cheio de aditivos químicos. Agora, o pão de fermentação natural, ele é diferente. A partir do primeiro momento em que geralmente se dá preferência para uma farinha de trigo orgânica. É uma farinha que ela não tem glifosato, que é um agrotóxico que ele é amplamente utilizado na cultivar do trigo, que causa irritação e alguns estudos associam o consumo do glifosato até com o aparecimento de alguns tipos de câncer. Então, a farinha de trigo orgânico, que não é branqueada, vocês podem ver na cara, mesmo sendo uma farinha refinada, ela é uma farinha um pouquinho mais moreninha. Ela não é tão branca. E nisso ela já tem a digestibilidade melhor só de não ter tanto aditivo irritante assim. Agora, para fermentação, a gente não utiliza aquela levedura de cerveja clássica. A gente utiliza ou fermento selvagem ou alguém inoculou culturas específicas do que a gente chama de sourdough. A gente ainda não tem um nome brasileiro, mas aquele popularizou tanto pelo sourdough quanto pelo levain. Que aí são culturas que elas são ou selvagens, eu não me lembro a cultura, o nome dela é bem difícil. Mas eu sei que são duas que são mais populares. E aí nisso, esse pão, gente, ele não fica fermentando só por 2 horinhas. Sova e manda 2 horinhas. Ele fica fermentando cerca de 12 até 36 horas. Olha aí. Já dá mais trabalho, né? Já justamente, é uma coisa também... de trabalho. Aí o que acontece nesse processo? O fermento, gente, ele se alimenta do amido da farinha. Aí nisso ele produz gás e faz com que a massa cresça. Um pão com menos amido, ele acaba sendo um pouco mais fácil de digerir. Os meus olhos. Sim. Então sim. Então sim. Eles acabam sendo um pouco mais fáceis de digerir, justamente por aquela questão que eu falei para vocês antes, que não são todos os carboidratos que são digeríveis, entenderam? A gente não tem enzimas para todos eles. Então ele fica uma estrutura um pouco mais proteica, fica essencialmente um glúten de boa qualidade. E aí, nesse momento que ele vai passando, o pão ele vai ficando com mais proteína e menos amido.
Além disso, essas próprias leveduras que tem dentro desse pão fermentado lentamente, eles também colocam os carboidratos que restaram numa forma um pouco mais biodisponível, uma forma pré-digerida, digamos assim. Ou Então, seja, são pães que quando você come, foi até o que eu acho que a Simone falou também. Parece que aí você culpava o glúten, culpava o glúten, culpava o glúten, tadinho. Às vezes não era o glúten o problema da sua má digestão ao pão, pão francês, por exemplo, que é uma delícia, gente, é maravilhoso, mas é um pão que é feito em larga escala, né? Então, exatamente. e aí você acha estranho, fala, meu Deus, quando eu compro esse fermentado aí, eu como, parece que eu não estou comendo glúten. É porque provavelmente não é o glúten o seu problema na digestibilidade desse pão, né? Então é maravilhoso. O Bernardo, ó, tá todo mundo falando que você tá mandando muito bem. Ele Eu saca fico tudo, gente, tímido. pão, dessas coisas. E sim, os aditivos, exatamente, Simone. Então, assim, gente, essa é a importância de comer pães de fermentação natural. Justamente. É Até porque fazer a o próprio pão. digestibilidade e, mais uma vez, a disponibilidade da proteína no pão de fermentação natural é muito maior. E aí você começa a descobrir que, às vezes, o seu problema não é com o glúten, coitado, que é um Sabe vilão da outro história. problema que é recorrente, Mari? Os vegetais, principalmente as farinhas, eles são ricos em inibidores da enzima que digere proteína, que são inibidores de tripsina, lá em nível intestinal. Então, por exemplo, se você consome muitos alimentos ricos em amido, principalmente o amido do trigo, às vezes você está com a sua digestão prejudicada pelo tanto de inibidores de tripsina e não pelo glúten. E aí quando você come, você come a fermentação natural, você está comendo, mas as enzimas não estão conseguindo digerir. Justamente. Aí quando você come um pão de fermentação natural, que as leveduras, elas já digeriram esse amido para você, você não tem problema com isso. Maravilhoso. Ó, Natália, se eu fosse você, eu pegava esse menino aí maravilhoso e falava para ele fazer umas orientações por escrito. Eu posso ajudar, me comprometo. Depois dessa live é só a gente escrever, Bernardo. Sim, isso é ajude importante. Muito meu legal. Meu compromisso com agora minha colega de departamento, até meu compromisso com a universidade, com a saúde pública. Pronto. Tá prometido, pode Natália. Prometido. Ai, gente. Muito legal. Nossa, tô adorando, tô aprendendo tanto. Justamente. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Amei. A Júlia, eu não sei se a Júlia tá aí ainda, mas ela tinha falado das leguminosas germinadas. Alguém tem costume de consumir elas? Então, fale-me mais sobre isso, Bernardo. Você já tinha me falado sobre essas germinadas aí numa outra live, mas porque eu vejo nos self-services vegetarianos, que eu não sou vegetariana, gente, não sei se todo mundo sabe, não sou vegetariana, adoro carne, como carne, mas como eu falei para vocês, algumas condições me fazem comer mais carne branca e peixe do que vermelha, apesar de eu amar carne vermelha. Mas né, eu amo esses restaurantes vegetarianos porque eu gosto muito de vegetais e tudo mais. Isso. E aí sempre tem as germinadinhas e eu pego lá porque eu sei que é bom, mas eu não sei muito por que não. Explica aí pra gente. Os germinados, eles têm o lado bom e o lado ruim. O lado ruim, pessoal, ele é clássico, porque pensem comigo. Um grão germinado, exatamente, é tipo moyashi. O grão germinado, ele vem do feijão, ou da lentilha, ou da alfafa crua. O que temos nos vegetais crus? Compostos antinutricionais, inibidores de enzimas que digerem proteína. Ou seja, os brotos, eles têm a sua digestão dificultada para uma pessoa que esteja com trato gastrointestinal sensibilizado. Eu, por exemplo, broto para mim é difícil de digerir. Agora, os benefícios. Se você está com o intestino e estômago ok, os benefícios eles são múltiplos. Porque a germinação, ela aumenta, isso já em estudos comprovam isso, ela aumenta a biodisponibilidade de vários micronutrientes. Então, assim, os brotos acabam tendo boas quantidades de vitaminas, de minerais, eles aumentam a biodisponibilidade do magnésio, principalmente, porque é uma clorofila um pouco mais nova. E eles também têm outro composto bioativo que a gente chama de sulforafano. Eles são muito ricos nisso. E os sulforafanos, eles são cardioprotetores, pessoal.
Uau, sulforafã. Então é aquele velho problema, assim, de faz mal pro estômago, porque o estômago precisa digerir. Então, se você tá com o estômago fragilizado, pode ser ruim para digestão. Mas se você tá com o estômago bom, ele chega no intestino, ele é fantástico. Porque Ele é ele... fantástico. Entendi. Porque ele tem muitos. Então, por exemplo, uma das. Germinar os grãos é uma ótima forma de aumentar a quantidade de nutrientes deles. Uhum. Só que tem que tomar cuidado, que, por exemplo, as pessoas germinam, aí o que elas fazem? Passam na frigideira super quente com um montão de shoyu. Aqui, Acabou. você enche de sódio, você perde os nutrientes por causa do calor. Então, assim, gente, os brotos, eles são para ser... O broto é a germinação, né? A germinação resulta no broto. Eles são para ser consumidos crus, viu, pessoal? Não inventa não, gente. Não inventa, não. E pior que faz mesmo, né? Na própria culinária japonesa tem muito broto no shoyu. Poxa, que pena. Assim, continua uma delícia, mas você perde grande... Assim, se você teve o trabalho de germinar, porque germinar é uma coisa que demora vários dias, é melhor você consumir cru para você ter todos os benefícios. Porque se você fica muito tempo numa chapa, ele virou só uma fonte de fibra, né? Sim, sim, com certeza. Bernardo, nosso tempo deve estar acabando, sabia? É verdade. Gente, a gente vai deixar a live salva, Bernardo, você salva a live e eu vou colocar no nosso canal, finalmente vou colocar no canal da Nutrição SA do YouTube, vou dar uma editada e vou colocar no nosso canal, tá, gente? Fica tranquilo. Fiz um resuminho aqui que a gente vai fazer um post amanhã com esse resumo que a gente então conversou hoje, porque são muitos tópicos interessantes. Aprendi pra caramba, Bernardo, muito mesmo. Fico feliz. Acho que a gente também valorizou muito essa questão da individualidade. A gente valorizou muito essa questão, então, de não necessariamente o indivíduo que é vegetariano ele vai ter deficiência de micronutrientes, de nada. Na verdade, ele precisa ter uma alimentação variada. E, mais uma vez, eu tenho falado isso em todas as minhas lives, eu não vou cansar. Sobre orientação. É muito importante ser bem orientado. Gente, é um investimento que você faz ser orientado por uma pessoa que pode calcular para você direitinho e te dar alternativas, né? Isso é muito importante. A gente, hoje, graças a Deus, a gente tem muita fonte de informação. A informação ela fica muito disponível. Nós temos vários guias. Tanto o Guia Alimentar para a População Brasileira, quanto o Guia Vegetariano para a População Brasileira. Eles são publicações ótimas, mas nada substitui o papel de nutricionista, gente. Não tem como. Não é porque eu e a Mari somos nutricionistas, a gente não está querendo puxar nosso peixe, puxar paciente, essas coisas assim. Não é esse o caso, gente. É porque faz diferença, gente. Uma nutrição bem feita, ela traz longevidade e conforto. Porque uma grande professora minha, a Eliane, ela sempre falou: morrer todo mundo vai, mas o que difere de você morrer sofrendo na cama de hospital ou morrer tranquilo em casa é a sua boa alimentação, viu? Com certeza, com certeza. Obrigada, Bernardo. Sempre aprendo muito com você. Sou muito fã sua, você sabe disso.